Graça e paz, família Canaã e a todos que estão nos seguindo nas redes sociais. É bom estar de volta com vocês. Querendo deixar aqui um aviso que as nossas lives aos domingos nós vamos transferir para os dias de sábados. Por quê? Porque muitas igrejas estão fazendo suas lives aos domingos e nós achamos por bem então a gente gravar a live aos sábados. Às quartas-feiras vamos permanecer, tá? Normalmente, mas as lives que fazíamos aos domingos vamos fazer aos sábados. Queridos, vamos reler o texto de domingo, da mensagem de domingo, no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. Senhor Jesus diz assim na sua palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus queridos, nós já comentamos algumas coisas na mensagem do domingo, mas queremos dar uma recapitulada nessa mensagem. Conforme nós falamos, Jesus está preparando seus discípulos para ele subir ao céu, e ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, quer deixar eles calmos, tranquilos, está dizendo que não vou deixar vocês órfãos. Isso nós encontramos no verso 18. Não se turbe, não se atemorize, não se agite, não se perturbe. Vocês têm que fazer uma coisa: crer, acreditar em mim, confiar em mim. É isso que nós temos que fazer. O medo da separação, o medo é um grande inimigo. O medo contamina o nosso coração e anula a nossa fé em Deus. Então Jesus está nos exortando para que a gente não ficasse preocupado, porque ele viria outra vez e levaria os discípulos para junto deles. Esse fato é real, Jesus vai voltar. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Há muitos anos a gente sempre ouve falar: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quantas vezes ouvimos esta frase? Mas agora, realmente, eu digo para vocês: Jesus está preparando a sua volta, ele vai voltar. Pelo fato desse vírus que infectou o mundo inteiro, um fato apocalíptico, né? Eu tenho falado, nós entramos na era do Apocalipse, no cumprimento do Apocalipse. Então, esse fato aproxima para a volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus diz: haverá pestes. E o vírus é uma peste que tem matado muitas pessoas no mundo inteiro. Mas o que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho. E Tomé pergunta: não sabemos Jesus, não sabemos para onde vais, nem sabemos o caminho. Jesus fala: eu sou o caminho. O que Jesus quis dizer? Jesus não rotulou uma religião. Não existe uma religião que é mais certa que a outra, que Jesus que é o caminho. Você tem que frequentar uma igreja onde se prega a palavra de Deus, onde se estuda a palavra de Deus, onde se aponta para Jesus, porque Ele é o caminho. Veja bem, os judeus estavam acostumados a acreditar em Deus, porque é histórico, né? Israel, depois os judeus entraram na terra, os israelitas entraram na terra prometida, na Judéia, daí deu-se o nome dos judeus, estão chamados de judeus. Então, eles estavam acostumados a acreditar em Deus, mas agora Deus manda Jesus
Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher, chamada Maria. Jesus nasce, ele nasce, aos 30 anos ele inicia o seu ministério, o seu discipulado, e aos 33 ele morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jesus é a presença de Deus na terra. Deus é Espírito. Jesus, ele tomou a forma humana. No livro de Efésios, Paulo diz que Jesus deixou a sua glória e se fez homem, tomou a forma humana. E então Jesus nasce de uma mulher, toma a forma humana, é a revelação máxima de Deus. Então as pessoas precisavam entender os milagres que Deus operou no passado. Agora Jesus opera, ele cura leprosos, ele restitui a vista aos cegos, cura paralíticos, ele multiplica os pães, ele faz vários milagres para dizer, olha, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Deus presente, como Isaías no seu livro diz, Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Deus presente. E ele então estava ali, mas ele veio cumprir um propósito, morrer para salvar todos nós, para nos salvar. Então ele vai deixar os discípulos, ele está preparando para os discípulos, está orientando, passou 3 anos com os discípulos, realmente é uma separação muito... Os discípulos vivenciaram o Deus presente, os discípulos verificaram a graça de Deus na pessoa de Jesus, a manifestação da graça de Deus na pessoa de Jesus. Os discípulos se aproximaram, estavam próximos de Jesus. Foi muito impactante para aquela geração de homens que Jesus chamou para ser discípulos dele, homens e mulheres. As mulheres foram as primeiras a ir lá no sepulcro de madrugada, e chegaram lá, Jesus havia ressuscitado. Então ia haver uma separação, ia ser muito traumática, como qualquer separação é traumática. E Jesus está acalentando eles, está preparando eles. Não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, eu vou voltar, Jesus vai voltar. Hoje, através da fé, nós conhecemos Jesus, conhecemos Deus, conhecemos Jesus através da fé. Aqueles homens tiveram o privilégio de tocar em Jesus, de ver Jesus carne em carne. Nós não vemos Jesus em carne, nós vemos pela fé. Jesus vai voltar. Ele diz no verso 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Então, a mensagem de Jesus para nós nesta noite é: não se atemorize, não fique preocupado. O que você tem botado em primeiro lugar? Você tem colocado coisas em primeiro lugar? Você tem dado tanta importância a coisas. E você tem esquecido que Jesus é o mais importante na nossa existência, na nossa vida. Se nós vivemos esta vida aqui sem preocuparmos com Jesus, sem darmos lugar à pessoa de Jesus, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Alguém já disse que uma vida sem Jesus é como um oceano sem águas. Uma vida sem Jesus é como um céu sem estrelas. Imagine um oceano sem águas, é um caos. Imagine um céu sem as estrelas, é um caos. Uma vida sem Jesus é um caos. Meus queridos, vale a pena a gente confiar em Jesus. Nós não temos para onde ir. Nossa esperança está em Jesus. O mundo pode desabar. Nós não sabemos os próximos acontecimentos mundiais que vão se seguir a esse depois do vírus. O cenário que se projeta é um cenário de incertezas. Mas nós podemos confiar em Jesus. A nossa fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que manter a nossa fé. Jesus é o caminho, não é a minha religião.
Não é o seu bonzinho, eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém. Você pode ser um excelente marido, você pode ser um excelente vizinho, você pode ser um excelente cidadão, mas você precisa de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus mandou Jesus para salvar a todos nós. Querido, Deus abençoe, conforte o seu coração. Vamos em frente, focando na pessoa de Jesus. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus o caminho para a vida eterna. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Amém.